Olá, está começando agora o nosso Mandala Viva de hoje. E o tema da vez é a criatividade, como despertá-la dentro de cada um de nós e como usar da melhor forma a criatividade que existe em cada um. E para falar sobre este assunto, nós recebemos nos nossos estúdios da TV Suprem duas especialistas no assunto. Uma delas é a Mônica Neves. Ela é pedagoga, mestre e doutora em psicologia e especialista na área de criatividade. Mônica, obrigada pela presença aqui nos nossos estúdios. Temos aqui também a doutora Eunice Soriano. Ela é psicóloga e podemos dizer aí que é um dos maiores nomes sobre criatividade em todo o Brasil. Doutora Eunice, obrigada pela participação. Lembrando aqui que a doutora Eunice estuda a criatividade há mais de 40 anos. Não é pouca coisa. Então, vamos começar aqui o nosso bate-papo sobre o assunto. Bom, obrigada pela participação também, doutora Eunice. Prazer grande estar aqui. Bacana. Vamos começar falando um pouquinho sobre o que vocês consideram criatividade. O que é criatividade e como conceituar esse tema. Vamos lá, doutora Eunice. Bem, criatividade é um fenômeno complexo, tem múltiplas dimensões, mas eu gostaria de trazer aqui as palavras de um cientista que foi inclusive laureado 2 vezes com o Prêmio Nobel, um deles Prêmio Nobel da Paz, que ele deixou registrado o seguinte: criatividade consiste em ver o que todo mundo vê e pensar o que ninguém ainda pensou. Então, é a questão da originalidade, de pensar o que ninguém ainda pensou, a resposta nova, original e que seja ao mesmo tempo relevante, útil para reagir, para responder, para solucionar um problema, por exemplo. Entendi. Mônica, e então, completando aí essa ideia, né? Como despertar a criatividade, como ser criativo no nosso dia a dia? Bom, é um desafio, porque se nós formos pensar, assim, o sujeito chegando, né, nascendo e sendo inserido nos contextos familiares, escolares e depois migrando para os contextos sociais mais amplos, ele vai provavelmente, é uma questão probabilística, né, se deparar com ambientes que não são assim tão favoráveis ao desenvolvimento da criatividade. Então, o sujeito nasce potencialmente com uma enorme probabilidade de se tornar uma pessoa criativa. Agora, se isso vai acontecer ou não, ou em que medida isso vai acontecer, tem muito a ver com a história desse indivíduo, com a trajetória desse indivíduo, nos seus múltiplos contextos socioculturais, né? Então, a gente sabe que existem determinadas coisas que podem ser feitas na família, na escola, na sociedade, que vão favorecer o desenvolvimento da criatividade. Mas se isso vai acontecer de fato, é sempre uma incógnita. Agora, a criatividade, ela está incluída aí em várias áreas da ciência, né? Não só, às vezes, a gente fala em criatividade, nos parece um pouco que está ligado aí à área artística, mas não, né? A criatividade está ligada a várias áreas da ciência. É isso mesmo, doutora? Bem, eu diria que você tocou num ponto interessante e importante, que é uma das ideias errôneas sobre criatividade. Por exemplo, uma delas é que é a associação entre criatividade e artes. Então, quando a pessoa fala em criatividade, acredita-se, arte, né? É o professor de artes que deve desenvolver o potencial criador. Quando nós sabemos que a criatividade, ela permeia as mais diversas áreas e ela se expressa em níveis os mais diversos. Quando eu ouvi a sua pergunta, Mônica, até eu fiz uma associação remota com um autor, Erich Fromm, que ele destacou: sem coragem e sem fé, a criatividade não existe. Então, você tem que ter coragem para expressar uma nova ideia, porque há muitas armas para se matar uma nova ideia, e sem fé, sem confiança, sem autoconfiança. Você tem que acreditar em você mesmo, você tem que ter confiança
em você mesmo para expressar uma nova ideia. Que bacana. Tá bom, para a gente completar e continuar falando sobre isso, vocês vão assistir agora uma reportagem feita pela Luciana Menescal. Ela foi até um centro que foi exatamente criado para despertar a criatividade e trabalhar esse assunto dentro das pessoas. É o Centro Supera. Dá só uma olhada. Oi, gente! Hoje eu trouxe vocês para uma academia diferente, para o Supera, uma academia para o cérebro. Vamos dar uma olhada e ver o que a gente encontra aqui dentro? O que está acontecendo aqui? Estou tentando resolver aqui um desafio que é muito interessante. Qual é o número intruso? Eu tenho várias opções de números aqui, mas eu não queria usar matemática para poder resolver isso não. E acho que seria legal que a gente pudesse tentar fazer um desafio, botar as pessoas para pensarem de uma forma diferente. Sem usar matemática? Sem usar matemática. Quer ver como é que eu te mostro? Olha só, Luciana, vem cá. Qual que é o número intruso? Você tem 9 dezenas aqui. Essas 9 dezenas estão colocadas no quadro. Você bate o olho e fala assim, qual é o número intruso? Uma dessas não pertence ao grupo. Simples. Pega qualquer dezena dessa aqui e me diga a semelhança. Me diz aí, me dá qualquer uma dessas dezenas, qualquer. 36. Por quê? Porque é o oposto. Então, agora use esse raciocínio para as outras. É verdade. São todas 43. Vamos lá. 63 com 36. Qualquer outra que você pegar. 79 com 97. 81 com 18. 25 com 52. Aí você pega o 43. Tem o 34? Não. Sem usar matemática. Então, gente, esse é o Alexandre Mota. Ele é o diretor do Supera. Então, agora explica pra gente como que funciona esse método Supera que vocês aplicam aqui. Aqui você vem para poder fazer exercício, para você ganhar mais concentração, ter mais velocidade de raciocínio, ter mais percepção, concentração, interpretação, compreensão, trabalhar raciocínio lógico, ser mais criativo. E me diz uma coisa, como que o método Supera ajuda a criatividade dos jovens, a desenvolver a criatividade dos jovens? Bom, primeiro de tudo é mudar o padrão de entendimento, de percepção. A criatividade está diretamente proporcional a como você enxerga a questão que você está focando. Então, se você dá essa oportunidade para o cérebro, querendo mudar aquilo que você está vendo, pensar de uma outra forma, você vai estar dando oportunidade para ele de poder ser mais criativo. A gente tem alguns exercícios aqui, tem uns brinquedinhos, que eu costumo dizer, que retratam bem essa questão. Você quer dar uma olhada? Eu quero ouvir eles aqui atrás. E esse aqui, Alexandre? O que é esse daqui? Aqui você tem que construir um quadrado. Eu peço para você para me construir 3 quadrados, só que um de 2 peças, outro de 3 peças e outro de 4 peças. Segura aqui para mim, por favor. Vamos lá, como é que você vai fazer? Resolvido, parabéns. Obrigada. Quais práticas simples assim que a gente pode fazer em casa para melhorar essa criatividade, esse raciocínio? Luciana, é simples. Atividades que você pode fazer com tranquilidade em casa. Usar a mão não dominante. Escovar os dentes, por exemplo. Se você é destro, se você trabalha com a direita, usar a mão não dominante, a mão esquerda. Alterar a disposição dos móveis em casa. Mudar os trajetos que faz de casa para a escola, de escola para casa, da universidade para casa, etc. Alterar. Pode ler
os livros, artigos, textos, etc., de cabeça para baixo, ou seja, da direita para a esquerda, de baixo para cima, ao invés de esquerda para direita, de cima para baixo. Pode trocar o relógio de pulso, colocar o pulso da esquerda e colocar na direita. Pode trocar e de vez em quando calçar um sapato, um chinelo trocado, de pé trocado, colocar o esquerdo no direito. Todas essas atividades fazem parte de estimulação. São coisas assim pequenas e simples, a gente não precisa mudar a rotina completamente. Aliás, você falou uma coisa importante. O que um cérebro criativo precisa é de novidade, variedade e grau de complexidade crescente. Tá certo, muito obrigada, Alexandre. Antes da gente encerrar a matéria, a gente vai procurar algum aluno aqui para conversar. Eu tô aqui com o Vitor, um dos alunos do Supera. Vitor, há quanto tempo que você está fazendo esse programa? Há mais ou menos 3 meses. E qual foi a maior diferença que você já sentiu assim, no seu dia a dia? Antes eu sentia uma grande dificuldade em matemática e a partir dos exercícios daqui eu consegui ter uma facilidade maior. E você acha que esse método ajudou na sua criatividade? Sim, eles sempre fazem exercícios que fazem a gente pensar de uma forma mais ampla, então ajuda bem na criatividade. Tá certo, muito obrigada, Vitor. Agora, de volta para o estúdio com a Naíra. Valeu, Luciana, obrigada pela reportagem. Vamos continuar aqui falando sobre essa questão da criatividade, agora na questão da pedagogia dentro das escolas. O modelo atual de educação, ele é muito, principalmente nas escolas mais tradicionais, ele é muito bem formadinho, ele tem uma receita, né? Será que vocês acreditam que esse modelo educacional que existe hoje, não só no Brasil, mas também em muitos outros países, ele limita, de certa forma, o desenvolvimento da criatividade nas crianças? Mônica. Bom, ele, em geral, limita e muitas vezes ele até impede, né? Pelo excesso do rigor, pela ênfase na disciplina excessiva, pela cultura que foi construída de que o aluno não pode errar, né? O aluno não pode se arriscar, se espera sempre uma resposta certa desse aluno, né? A escola ela não tem conseguido ser um espaço de desenvolvimento da criatividade em todos os níveis. A gente vê isso desde a educação infantil até o ensino superior, as escolas ainda com um desenho pedagógico e de funcionamento e com crenças e valores também que não favorecem, né? Até porque o sujeito criativo, ele provavelmente vai contestar essa escola, vai questionar essa escola, né? E isso a escola ainda não dá conta de escutar, infelizmente. Tá. Doutora Eunice, como é que a senhora acha que é possível, talvez, ultrapassar ou tentar resolver essa situação? Porque a questão da barreira da criatividade nas escolas é uma questão que está aí há muitos e muitos anos. Será que é possível transformar essa realidade? Bem, eu acredito que sim. Eu acredito que via, por exemplo, formação do professor. Então, de modo geral, o professor ele não recebe informações e formação em criatividade. Isso contribui para muitas práticas que continuam na escola, vivas e fortes, há muitas décadas. Então, o professor, por exemplo, ele, até em função da própria vivência como aluno, então ele reproduz, quando professor, aquelas práticas que ele teve contato quando aluno. Por exemplo, uma prática que, no meu entender, ela é perniciosa, é a prática, por exemplo, de destacar apenas o que o aluno não sabe, a incompetência do aluno e não os seus pontos fortes. Então, quando eu falo para professores, eu sinalizo, por favor, veja os pontos fortes de cada aluno, o que cada aluno tem de melhor, e forme a ele sobre esses pontos fortes. Também a respeito, assim, qual o aluno ideal? O aluno ideal, de modo geral, é o aluno obediente, conformista, que aceita, que não questiona. E nós sabemos que, se nós quisermos favorecer o desenvolvimento da capacidade de criar dos alunos, nós temos que fortalecer outros traços de personalidade. O aluno que questiona, o aluno que dá um espaço, por exemplo, para o aluno expressar novas ideias. Porque nessa cultura tradicional, o professor fala e o aluno deve reproduzir
repetir. Então, o nosso ensino está voltado para o passado, para a reprodução do conhecimento, não se projetou para o futuro, para a produção de ideias, para a produção do conhecimento, na extensão desejável. Tem uma reflexão sobre isso que é muito interessante. Talvez um estudante, ao desenvolver, a fazer uma prova, existe ali uma resposta certa para aquela questão. E é isso que é validado. A resposta certa, aquela que foi repetida durante anos e anos, e não a resposta mais criativa para aquela pergunta. Isso geralmente é tido como um desaforo com o professor, uma brincadeira, uma questão, uma falta de seriedade. Como é que vocês avaliam esse aluno que vai lá e às vezes faz esse desafio, bate de frente, é um aluno que é tido pelo professor e muitas vezes dentro da sala de aula, como um aluno problema, né? Mônica. Então, esse aluno vai ter dificuldades, em boa parte, talvez, da sua trajetória, né? Impedem essa coisa da leveza, do humor, do novo, do brincar, que eu acho que é fundamental para a criatividade, né? Brincar em todos os níveis, brincar com ideias, brincar com pensamento, brincar com possibilidades, por mais absurdas que elas sejam, né? E esse brincar, ele implica muito em você resgatar essa criança que você um dia foi, que está em algum canto escondido dentro de você. As escolas não gostam muito disso, infelizmente. E os professores não estão habituados a lidarem com isso. Quando eles se deparam com um aluno assim, é difícil saber lidar. Por exemplo, de modo geral, quando há escolas em que o aluno deve ler um livro todo mês, por exemplo. E o aluno é avaliado por essa leitura. E nessa avaliação nunca se pergunta, por exemplo, para esse aluno, de modo geral, que outros títulos poderia ter o livro. Se você fosse o personagem, como é que você agiria naquela situação? Enfim, então essa prática, e ela é prazerosa. Então, criar é uma experiência prazerosa. Legal tocar nesse ponto, porque a gente tem uma pergunta do público que tem exatamente a ver com isso. Vamos dar uma olhada. Por acaso a criatividade se aprende que nem você aprende a ler? Tá aí a questão. E aí, é possível desenvolver a criatividade, aprender a ser criativo? Ou a criatividade é um dom que já nasce dentro de cada um? O que vocês acham? Vamos lá, Mônica. Bom, a criatividade não nasce pronto, como nada nasce pronto no sujeito. Nós nascemos com um enorme potencial, né, para sermos criativos. E eu acho que nós podemos aprender a desenvolver esse potencial, né? Tornar-se criativo é um processo, não é algo que você faz um curso para dar conta de fazer, né? Óbvio que você tem muitos recursos que vão favorecer o desenvolvimento dessa função, né, psicológica. Agora, há recursos, sim, e há meios, sim, de você desenvolver o seu potencial criativo. E é nisso que a gente tem investido bastante nas nossas pesquisas, né? Caminhos que possam facilitar o desenvolvimento do potencial criativo em todas as etapas de vida do sujeito. Agora, tem uma outra perguntinha que faz aí uma amarração com exatamente esse tema que a gente está falando. Vamos ouvir. Minha pergunta é: qual a importância dos pais e dos professores em incentivar a criatividade nas crianças e nos jovens? Doutora Eunice, como é que a senhora considera que os pais e os professores podem se inserir aí nessa hora de descobrir os talentos e de realmente valorizá-los dentro de uma criança ou dentro de um adolescente? Um aspecto que eu considero importante seria no que diz respeito ao autoconceito, a imagem que nós temos de nós mesmos e que é construída. Nós não nascemos com essa imagem nas nossas relações. Então, os pais têm um papel muito importante, por exemplo, no sentido de manifestar apreço, afeto, dar oportunidade à criança de experimentar. Por exemplo, é muito comum quando vamos dizer, uma menina, hoje quem vai fazer o bolo sou eu. O que a mãe diz? Não, você é muito pequena, você não tem competência. Então, limita as possibilidades de experimentação, por exemplo. E a própria produção da criança, a própria imaginação da criança, que é tão importante o mundo do faz de conta,
A criança diz assim, não vou ao banheiro porque tem uma bruxa malvada lá. Tudo o que é criado nasceu na imaginação, né? Nasce nesse repertório de ideias e de combinações dessas múltiplas ideias, né? E a imaginação também, a Eunice falou isso anteriormente, o conhecimento é muito importante, porque é ele que vai fornecer elementos para essa imaginação trabalhar. A imaginação trabalha por meio dos conceitos, daquilo que é aprendido, daquilo que é conhecido, né? Então, quanto mais isso foi incentivado, e não só na infância, a gente tem um pouco esse mito de achar que a imaginação é um privilégio da infância, né? Não, a imaginação, quanto mais o sujeito conhece, sabe e aprende, mais potente ela se torna. E agora vamos falar um pouquinho sobre os desafios que existem na nossa rotina, no nosso dia a dia. Esses desafios, eles são importantes para estimular a criatividade? O que eu quero dizer é o seguinte, talvez um ser humano ele consiga ser mais criativo em momentos em que ele está ali sob pressão, ele está apertado, ele precisa de uma solução para aquela situação. O que a senhora acha, doutora? Ou seja, diante do desafio, as ideias criativas surgem. Então, essa é uma via. Por isso é que os professores devem desafiar os seus alunos com projetos novos e canalizar, por exemplo, a curiosidade do aluno no sentido de alcançar aquela meta. Então, o desafio, de fato, é uma excelente oportunidade para que cada um possa até se conhecer esse potencial. Porque nós aprendemos cedo demais que nós não somos capazes, que nós não temos jeito para, que nós não somos criativos, enfim. Quando sabemos que esse potencial é inerente à natureza humana, está presente em todo ser humano e é muito superior ao que nós imaginamos. Bom, continuando aqui o nosso bate-papo sobre a questão da criatividade, eu vou abordar agora um assunto aqui. Um expert sobre a criatividade chamado Mark Stevenson, que desenvolveu uma pesquisa sobre o assunto, ele disse o seguinte, que a gente pode ser mais criativo na hora que a gente erra, ou seja, com os nossos erros, nós aprendemos novos acertos e aprendemos a desenvolver a criatividade. O que a senhora acha disso, doutora Eunice? Se nós quisermos fazer um uso mais pleno da nossa capacidade de criar, nós temos que ousar, nós temos que correr riscos, e isso pode implicar em cometer erros. E nada melhor do que aprender com os próprios erros. De fato, qualquer indivíduo que se destaca por sua criatividade, ele cometeu erros, ele passou por experiências de fracasso. Como é que a senhora considera que o amor, que estar apaixonado, estar namorando, ou estar casado, enfim, estar num clima de paixão mesmo, né? Como é que isso colabora para a nossa criatividade? Esse mesmo pesquisador, o Mark Stevenson, diz também que quando estamos apaixonados, somos mais criativos. Isso é verdade? Bem, nós podemos ser mais criativos até para encantar cada vez mais o nosso parceiro. O que eu poderia fazer para encantar o meu parceiro? Então, nesse caminho, eu poderia... surgem novas ideias. Então, você está utilizando o seu potencial para encantar o outro. A literatura mostra também que não apenas nesse momento, mas também em momentos de muita dor, grandes artistas produziram grandes obras, ou grandes composições, ou de tristeza, ou de alegria, certo? Então, pode ser também uma via para uma produção criativa. Então, há várias possibilidades nesse estado de paixão pelo outro. E agora vamos continuar ouvindo aqui os nossos telespectadores. Dá só uma olhada. Eu queria saber como eu posso fazer para exercitar a criatividade. Vou dar aqui algumas dicas. Uma delas é cultivar a curiosidade, que é a mola mestra, inclusive, do trabalho do cientista. Uma segunda dica é registrar sempre as suas ideias, suas boas ideias. Uma terceira dica é aprender com os próprios erros. Uma quarta dica é não se contentar com a primeira resposta. Nós lembramos sempre que quantidade
de respostas leva à qualidade de respostas. Quanto maior o número de respostas, de soluções que você tiver para um problema, maior a probabilidade de você alcançar uma boa resposta, uma boa solução. Uma quinta dica seria: ouse, experimente, coloque o medo no bolso e voe alto, por exemplo. Entendo. Eu gostaria de saber quais são os maiores inimigos da criatividade. Então, Mônica, quais são aí os principais inimigos, né? O que pode ser considerado um inimigo do desenvolvimento da criatividade? Há muitos. O medo, né? O medo do erro, o medo do ridículo, o medo da exposição, o medo de não dar certo, né? Isso são verdadeiros inimigos, né? A rotina excessiva é também um problema, né? E a escola, infelizmente, por exemplo, é uma experiência de rotina, né? Os alunos passam anos e anos e anos vivendo as mesmas coisas. O excesso de críticas. Às vezes a gente não tem muito como lidar com as pessoas que estão à nossa volta e que podem ser muito críticas, né? Então, de alguma forma, a gente tem que desenvolver um escudo no sentido de abrir mão um pouco dessas críticas, né? E agora, o que podemos fazer na rotina, no dia a dia? Quais são atitudes pequenas que podem despertar a criatividade, como, por exemplo, ler, ouvir música? Essas coisas também contribuem? Com certeza. E ler, por exemplo, quem é de uma área deveria ler livros de outras áreas, porque isso abre as possibilidades, inclusive, de fazer associações remotas. Eu considero que também até a dimensão física, certo? Exercícios físicos, ou meditação, ou natação, o que você gosta? Ou seja, atividades que te dão prazer, que te fazem sair da sua rotina. Nós não podemos esquecer de nós mesmos. Às vezes, nós temos dentro de nós tanto o nosso maior amigo como o nosso maior inimigo. Por exemplo, vamos cultivar o nosso bom amigo e satisfazer os seus desejos desse amigo. Bom, o nosso Mandala Viva de hoje já está chegando ao fim, mas antes disso, eu vou pedir para que cada uma das nossas convidadas deixe aqui um recado aos nossos telespectadores, um recado criativo, um recado sobre a criatividade. Mônica? Eu li uma vez, algum tempo atrás, uma frase de uma educadora do Rio Grande do Sul, que dizia o seguinte: criatividade também diz respeito à criação da maior obra de arte na sua vida, que é você mesmo, né? Então, crie a si mesmo como uma grande obra de arte. Seja uma tremenda ousadia e tremendamente revolucionário também. Bacana. E a senhora, doutora Eunice? Eu diria, usufrua da sua criatividade, desse potencial que você tem dentro de você mesmo. E seja um modelo de pessoa criativa, porque criatividade é contagiante. Então, contagie outras pessoas, transmita a sua criatividade. Tá certo, gente. Vamos ficando por aqui nesse Mandala Viva de hoje. Eu super agradeço a sua companhia e é claro que a gente vai te esperar no nosso próximo programa. Até lá!